Está começando mais um Toque da Saúde, um lugar para conversar sobre saúde de uma maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Bom, bem-vindos, Edma Alves aqui. Rafa, você falou rápido, Rafa. Fiquei impressionada com essa velocidade de É porque eu tô... introdução. É a animação desse episódio. É isso. É isso, Realmente é um Rafa. episódio onde a gente gosta bastante. Tem muita coisa que a gente corrobora. Acho que vai ser legal, hein? Mas aí, vamos dar o recado, Edma? Bora, pessoal. Muito importante. Se você está ouvindo esse episódio pela sua plataforma de áudio, tem lá um botãozinho de seguir. Por favor, ative, aperte ele. É muito importante. Você informa a plataforma que você está gostando do conteúdo e assim ela compartilha com mais pessoas. Também tem um botão de compartilhar. Envia direto para quem você acha que pode ser interessante esse assunto. Legal. E no YouTube, Rafa, agora a gente voltou a ter imagens sobre sobre a gente esqueceu de falar isso para os convidados, né? Caraca. Haroldo, vai ter imagem, tá bom? Show de bola, perfeito. E galera, ó, não esquece que a gente tá com a nossa plataforma de saúde, vai ter muita coisa legal, então entra lá, já se familiariza com o ambiente, ouve os episódios, tem muitos episódios bons, então eles estão todos organizados, marcados, né? De maneira, exatamente. por Fácil. assunto, você consegue fazer uma busca com a palavra-chave que você vai achar diretamente o episódio que você quer. E você também pode ver por categorias. Você pode fazer maratonar alguma categoria de seu interesse. Então, vai lá, por favor, www.talkdasaude.com.br. É isso, mas vamos falar do assunto no nosso Talk da Saúde Cast de hoje, Edma. A gente vai falar sobre assunto que é bem familiar para quem é da área da saúde e acredito que não só da área da saúde, né? Quem não conhece alguém que já teve uma lesão e principalmente não soube o que fazer. Então esse talk de hoje a gente vai falar sobre isso. Machuquei, o que eu faço? Paro, procuro pilates, descanso, faço descanso, boto gelo ou vou fazer um funcional? Afinal de contas, o que eu faço quando vem uma lesão? Essa é uma dúvida. E é justamente por essas dúvidas da Edma que a gente trouxe esse convidado de hoje, não é isso, Edma? É isso, a gente trouxe nosso convidado que tem muita experiência nesse assunto, porque ele tem uma empresa, um curso só sobre isso, ele e o sócio que ele vai falar que também é sobre isso mais vezes durante o episódio, mas experiência não falta aqui, pessoal, vamos conversar, trocar ideia. Muito obrigada por aceitar esse convite, estar aqui compartilhando conhecimento com a gente, Haroldo. Seja bem-vindo. Explica pra gente quem é o Haroldo Santana e por que esse tema entrou aí na sua jornada. Primeiro, agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite de vocês. Já tenho acompanhado o trabalho de vocês há um certo tempo e admiro e respeito. Acho que são iniciativas como essas que fazem diferencial, não somente na educação física, mas em todas as áreas de saúde e também na sociedade, porque informação hoje, eu acho que como chega muito rápido, quando é informação de qualidade, melhor ainda. Então, parabenizá-las pela iniciativa e reiterar meus agradecimentos. Professor Haroldo Santana, né? Quem é esse louco? Então, sou formado em Educação Física esse ano, faço 15 anos de formado, então estou ficando velho, já tenho uma certa jornada, mas acho que o caminho ainda é longo, falta bastante coisa. E essa parte de treinamento com lesões, reabilitação, é algo que eu busco desde a minha graduação. Eu me graduei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2007, e desde a época de estagiário, apesar de ter iniciado naquele ambiente da maromba, eu sempre busquei as pessoas que se machucavam. Então, essa questão de reabilitar, procurar indivíduos que tinham lesões e precisavam de reabilitação dentro da academia de musculação, era algo que eu buscava. Então, ao longo do processo, eu tentei buscar qualificações, buscar formação continuada para desenvolver um trabalho interessante. É claro que a gente falando de 15 anos atrás, era bem incipiente ainda o conhecimento, né? Era muito, muito cru ainda. Muitos médicos não gostavam, treinamento de força no processo de reabilitação, mas eu identificava essa necessidade. Aí depois eu fiz uma pós-graduação na antiga Gama Filho, em grupos especiais e reabilitação cardiovascular, e fui continuando, fazendo outros cursos de pós, fiz o mestrado na FRJ, atualmente estou terminando meu doutorado, lá no LADETEF, na FD, e como vocês falaram, eu tenho uma empresa que é o Instituto Biodesp, que a gente desenvolve alguns trabalhos ali, e essa parte de lesão é algo que nos atrai bastante. Tem um livro publicado também nesse ambiente. Eu acho que dá para a gente entregar um conteúdo legal para a galera aí ao longo da nossa conversa. Acho que sim, pegou muita mudança, hein, Haroldo? Bastante. Muito preconceito também, né?
Eu ouvi imagino que várias sim. coisas. Haroldo, vai fazer fisioterapia, você não trabalha com educação física, aquela coisa toda. Hoje está diferente. É verdade, é verdade. É Hoje está verdade. diferente. Mas vamos começar. O nosso episódio, né? A gente abre com um questionamento que é musculação ou treinamento funcional, né? Qual a melhor abordagem? Mas eu queria que você começasse explicando pra gente, principalmente para as pessoas que estão ouvindo aqui que não têm a familiaridade com o assunto, qual é a diferença entre treinamento funcional e musculação? Na verdade, essa é uma pergunta excelente, não só para o público em geral, mas também para os estudantes de educação física, que às vezes ficam com essa dúvida, e até os profissionais, né? Isso aí acho que é uma dúvida que está aí nessa atmosfera da educação física, da fisioterapia e dos profissionais de saúde. Se a gente for fazer uma análise histórica, né, o termo musculação é um termo abrasileirado. Musculação não existe a tradução em inglês, musculation, não existe musculation. Né? Então, musculação, músculos em ação, que nos Estados Unidos seria o treinamento de força, né, o resistance training. E a musculação nada mais é do que o treinamento com pesos. Quando a gente fala de funcional, pelo fato da musculação ela tem origem muito naquela questão do fisiculturismo, né, da galera que busca a estética através daquele modelo de treinamento, a gente acabou utilizando aquilo para tudo. Então, pessoas que buscavam, tenho diabetes, aí qual treino vai fazer? A musculação. Eu tenho hipertensão, vai fazer musculação. Eu tenho lesão, vai fazer musculação. Quero emagrecer, faz a musculação. Então, todo mundo buscava a musculação como a solução de todos os problemas. E acaba que, com o decorrer do aumento da prática de pessoas buscando atividade física, a gente percebeu que as pessoas queriam algo a mais, de ter um músculo aparente, né, daquele cunho estético. E o treinamento funcional, que não é algo novo, né, muitas pessoas acham que é novidade, mas a primeira publicação de treinamento funcional é em 1945. Né? Então, a gente já vê que é algo bem antigo. E desde a sua origem, lá em 1945, o intuito era devolver capacidade funcional para as pessoas. E, naquele caso, eram pessoas com condições clínicas, mas isso hoje a gente percebe que com sedentarismo, um estilo de vida que não é muito adequado a pessoas ativas, as pessoas começam a buscar maior capacidade funcional, que a gente fala que é recuperar a capacidade funcional para as pessoas. E o treinamento funcional, ele acaba entregando isso. É algo além da estética, que é devolver capacidade funcional, devolver qualidade de vida, condicionamento físico, e até mesmo você consegue ter um ganho estético através dessa busca, mas não é o ponto principal. Eu acho que a principal diferença seria essa, do meu ponto de vista. Entendi. Desculpa, Rafa, vou continuar no assunto. Assim como você falou que a gente não tem uma tradução perfeita para musculação, né? A gente também não tem, em muitos países, a nossa profissão, né? Profissional de educação física não tem. Então, por muitas... A educação física brasileira teve que beber da fonte de muitos artigos feitos por fisioterapeutas lá fora, né? Profissionais de movimento. Até hoje, né? Exatamente, que englobam essa coisa do reabilitar da funcionalidade. É aquela área cinzenta, né? É aquela área cinzenta. Então, a funcionalidade aqui no Brasil ficou muito atrelada à fisioterapia por um certo momento, porque vinha as informações, né? O cunho científico vinha mais deles. E aí depois, quando a gente começou a se apropriar do entendimento sobre a funcionalidade, né? Que a gente tinha ali, querendo ou não, a gente já meio que fazia isso de forma empírica ali na sala, né? Pô, tentava, para quem gosta mais, quem gosta menos, isso e tal, mas depois que a gente se apropriou disso, eu acho que a gente teve um salto de qualidade imenso na musculação. Só queria trazer essa ideia também, como você falou da palavra musculação, me veio a ideia da profissão também, que não é bem definido isso lá fora. Exatamente. Eu ia perguntar, como é que eu sei, Haroldo, quem está ouvindo aqui o talk, qual é a melhor abordagem para mim? Você disse que um tende a puxar o lado para uma recuperação, digamos assim, funcionais. E o outro é geralmente muito mais procurado por um cunho estético, mas eu consigo ter o lado estético sendo trabalhado no funcional. Existem mais algumas indicações, digamos assim, entre aspas, para eu buscar um e outro? Excelente pergunta. Nos últimos anos eu vejo a galera criando uma rivalidade entre musculação e funcional, que eu acho que não agrega muita coisa. Se a gente for fazer uma análise científica, 95% dos artigos que demonstram que o treinamento de força, qualquer outro tipo de treinamento, melhora condição clínica ou reabilitação, foram realizados com a musculação tradicional. Então a gente não pega ali um artigo de treinamento funcional para reabilitou um ombro. Até que nos últimos 2, 3 anos a gente encontra alguma coisa. Mas a vasta produção científica é com musculação tradicional. Então eu sempre digo que a melhor escolha
é que você tem maior afinidade. Porque eu prefiro que você escolha uma coisa do que você não faça nada. Eu acho que a melhor escolha é essa. Legal. É claro que muitas pessoas têm uma afinidade maior com algo que não é tão metódico, né, tão parado como é a musculação, mas tem pessoas que gostam de fazer a musculação. E eu falo para todos vocês que estão nos assistindo, tanto a musculação quanto o treinamento funcional podem te entregar inúmeros benefícios. Vale ressaltar que você deve definir muito bem quais são as suas necessidades para o profissional que está te atendendo te indique qual é a melhor modalidade. Eu acho que a escolha deve ser essa, né? Você não pode mentir nem para o médico, nem para o advogado, nem para o profissional de educação física que está prescrevendo o treino. Se você falar todas as necessidades, ele tem que ter capacidade de te indicar qual é o melhor perfil de treinamento para você. Eu acho que é bem assim. Também acho que vale ressaltar, Odo, que o local que é feito o treinamento não determina se você fazer um ou outro, né? Não é porque eu procuro uma academia tradicional que lá não possa oferecer ou uma aula, ou o próprio profissional da musculação ter a capacidade que você falou de entender o meu lado ali e criar estratégias, vamos dizer assim, que ficaram mais famosas dentro do funcional, né? Como treinamento circuitado, estações, treinamento por tempo ao invés de por repetição. Outdoor, né? Outdoor. Sim, mas estou dizendo que em situações de indoor, né? Na própria musculação é feito. Então não é necessariamente o local que determina. Então você consegue trazer para a gente assim, coisas mais em comum entre eles e coisas que diferenciam mais os dois tipos de treinamento antes da gente entrar mais no foco da lesão? Eu acho que coisas em comum, a gente tem muita questão de como você monta o modelo de treinamento, né? Claro que a musculação tradicional, a gente não vai entrar no mérito muito técnico aqui, mas a musculação tradicional tem algumas premissas na montagem do programa e o treinamento funcional tem outras premissas. Mas eu penso que, por exemplo, como você falou, um treinamento em circuito, você pode fazer um circuito na musculação, assim como você pode fazer um circuito no treinamento funcional, entendeu? Eu posso fazer um treino na musculação marcando por tempo. Se você tiver espaço, que eu digo equipamentos vagos, você consegue fazer. Então, eu acho que você deixou bem claro que determina as opções é o profissional. Eu acho que hoje em dia o profissional tem que ser muito versátil para ele conseguir entregar bons resultados e atender as necessidades. Porque aquele profissional que ele está restrito ainda naquela caixinha, não somente da musculação, mas também tem pessoas que ficam na caixinha do funcional, eu acho que essas pessoas estão deixando um pouquinho aquém do que os clientes, né, e os atletas precisam. Isso aí eu acho que tem que ser repensado. Hoje a gente sabe que a lesão ela é diferente da dor, mas ela pode vir ou não acompanhada dessa dor e vir ou não acompanhada de uma incapacidade funcional, que é isso que a gente tem falado sobre esse olhar da função. Quando um profissional ou alguém que se lesiona se depara com a lesão, quais assim orientações mais gerais iniciais você daria para lidar com a situação? A primeira coisa é procurar um médico. Acho que isso aí tem que ficar bem claro, porque parece óbvio, mas as pessoas procuram todo mundo, menos o médico. Então, até o dentista a pessoa procura, mas não vai no médico, tem medo. A primeira coisa é procurar um médico, de preferência que seja um médico que tenha uma experiência com aquele tipo de lesão, ou que ele possa indicar alguém mais especialista no assunto. Dependendo do tipo de tratamento que o médico vai recomendar, você vai ter que ir para um fisioterapeuta. Eu acho que aí é algo que a gente tem que deixar bem claro, né? Determinar o quadrado de cada um, né? O fisioterapeuta ele tem uma função muito importante no processo de reabilitação, assim como o profissional de educação física. Eu sempre falo que a lesão ela é igual a um seriado, né? No início das primeiras temporadas, você tem ali o protagonista, que é um médico, e tem ali o coadjuvante principal, que é o fisioterapeuta. Depois, o educador físico, o profissional de educação física, ele entra nas temporadas seguintes e começa a ganhar um pouco mais de protagonismo. Então, o profissional de educação física, ele tem um papel muito importante na continuação do trabalho do fisioterapeuta. E muitas das vezes, esse trabalho ele é em paralelo, não tem ali, vou esperar acabar a fisioterapia para iniciar o trabalho com o profissional de educação física. Dependendo da lesão, obviamente, o profissional de educação física ele vai trabalhar em conjunto. E isso é muito importante, porque estabelece uma rede de comunicação onde o alvo principal é dar qualidade de vida e capacidade funcional para aquele indivíduo. Na questão da dor, eu acho que também é muito importante, as pessoas têm que entender primeiro que a lesão ela é multifatorial, ela não acontece por um único fator. Então, depende de muita coisa, né? Sono, alimentação, como que foi a lesão, o histórico de treinamento, genética, por aí vai. Então, as pessoas tentam buscar uma explicação simplista da lesão, eu acho que isso aí é o maior problema. E é um problema que acomete profissionais da área de saúde também. Às vezes,
tem profissionais que querem descobrir uma lesão como se fosse algo simples, e isso acaba deixando ainda o paciente, o cliente, mais desesperado. E a questão da dor, quando a gente fala dor, principalmente a dor crônica hoje é o novo genoma do treinamento da área de saúde. Então a gente percebe que a dor crônica ela também é multifatorial e logo depende de diversos profissionais atuando ao mesmo tempo para entregar um resultado benéfico. Então a gente tem aí psicólogos que trabalham com a questão comportamental, nutricionistas que trabalham com a parte da alimentação, que tem alimentação que ela pode ser pró-inflamatória ou anti-inflamatória. A gente tem o próprio médico que trabalha com isso, tem clínica da dor hoje, então nós temos médicos especialistas nessa área. O profissional de educação física, ele tem que focar na questão da alta eficácia, de dar aquela questão da pessoa se achar capaz de fazer as coisas, por mais que ela esteja com aquela dor crônica. E eu acho que um gatilho que é muito importante, as pessoas quando têm dor, a primeira pergunta que a pessoa faz quando está dando treino é: está sentindo dor? Isso aí eu acho que é a pergunta que a gente não pode fazer. Que muitas das vezes a pessoa não está com dor. Aí você lembra que ela está com dor. Aí ela vai falar: estou com dor. Aí acabou o treino. Então, acho que essa questão da dor crônica é algo que tem que ser trabalhado em conjunto com uma equipe e tentar desenvolver essa questão da alta eficácia, de mostrar que as pessoas são capazes de fazer. E é algo que eu sempre falo nos cursos, né? Quando você trabalha com reabilitação, o seu foco não deve ser a lesão que o indivíduo possui. O foco do treinamento tem que ser nas capacidades que ele ainda possui. Porque você, trazendo à flora essa capacidade, a pessoa se sente mais capaz de fazer atividade física. E aí depois você começa a puxar a questão da lesão para melhorar o resultado. Eu acho que esses pontos aí são importantes. Pô, muito legal você falar isso, Haroldo, porque pelo Conselho de Educação Física, eu dou um curso sobre coluna, né? E é impressionante como o pessoal tem muita dúvida sobre lesão na coluna e dor. E o curso nem é o foco do curso, mas já acaba vindo sempre muita pergunta sobre isso. E aí eu pergunto assim, mas dói fazendo o quê? Por exemplo, aí um exemplo hipotético aqui, dói fazendo a extensão. Eu falei, mas olha quanta outra coisa você tem para fazer. Você tem a flexão, Você tem a rotação, você tem a inclinação. Por que você está focando na extensão que momentaneamente naquele treino você não pode fazer? E a gente nem entra nas outras articulações, que você pode ter o efeito analgésico do exercício por outras vias, que não seja local, como você mesmo falou. Exato. Então, acho que falta a gente ter esse entendimento de quanta função tem para ser trabalhada e não focar no que a gente não está conseguindo naquele dia, do que a gente não, né, ou naquele dia, ou naquele período de dor aguda, ou de dor crônica, enfim. Eu entendo também um pedaço, porque eu acho que esbarra na atuação do profissional, né? Com você resolver o problema daquele cliente que te procurou por algum motivo. Então, acredito que seja realmente uma dor do profissional pensar o que eu vou fazer, já que ele me contratou para isso, né? Só que quando a gente fala de dor, a gente fala de lesão, o Haroldo falou muito bem que é uma série de coisas que precisam acontecer, que influenciam. Então, lidar com esse leque enorme realmente é muito custoso, né? É um universo gigantesco. Mas tu acha que o cara se pergunta o que eu vou fazer, ou ele fica focado no que eu não posso fazer, sei lá, e acaba bloqueando? Opção, Edma. Pode ser. Por uma questão também de capacitação, né? A gente tem que ser bem sincero. Na graduação, a gente não tem muito acesso a essas informações, né? Então, por exemplo, dor. Ninguém ouve dor na graduação, educação física. Na verdade, a graduação na área de saúde, em geral, não aborda a dor profundamente. E quando se fala de lesão, então, é algo muito superficial, não é uma falha da graduação. É porque a área de saúde é uma área muito ampla. Então, acaba que você não consegue dar conta de tudo. Eu falo para as pessoas que a formação da área de saúde é uma coxa de retalhos, que é interminável. Então, acaba que, às vezes, alguns conceitos passam e você tem que correr atrás, que é algo que eu tenho feito desde quando eu me formei. Eu acho que todos nós aqui. Então, essa busca incessante por conhecimento é para responder essas dúvidas. Essa é a realidade. É verdade. Mas vamos voltar um pouquinho agora. Eu entendi seu ponto, Rafa. Tipo assim, eu estou lá e eu estou com uma dor no ombro, me falaram que a Edma é muito boa em ombro, então eu vou lá e eu espero que a Edma resolva. Mas talvez a gente tenha que aprimorar nosso discurso para ele até ele entender que ele não é um ombro. Ele é muito mais de um ombro, né? E entender também que essa dor no ombro pode ser algumas coisas que eu talvez não resolva. Que ele precise de outro profissional. Então, a forma como a mensagem chega, inclusive... eu vejo muitos clubes aí, né, de futebol e outras modalidades esportivas que falam, o clube tem o melhor protocolo de prevenção de lesão. Aí, do nada, aparece uma porrada de lesão. Caramba, se aquele clube tem o melhor protocolo de prevenção,
O que está acontecendo agora, gente? Então, a forma como a informação chega para a sociedade também é algo que tem que ser revisado, porque do jeito que está chegando não está legal. Se a gente entrar nesse... Só essa palavra, né, Rafa? Lesão. Porque isso é muito do entendimento. Já conheci várias pessoas na sala de musculação com dor constante numa articulação que não considera aquilo como lesão, como perigo, como motivo de procurar ajuda para se tratar, que encara aquilo como normalidade do seu dia, do seu esporte, no caso a musculação, né, ou consequência normal da idade, a gente escuta muito isso. Então, até o que é lesão, se você for procurar, tem discordância. Tem que tirar 3 dias de jogo, ou um jogo já basta, tira do treinamento, se torna incapacitante, é perceptivo, é subjetivo ou é objetivo à medida? Então, até isso já é difícil de mensurar o que é. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é interessante a gente entrar nessa abordagem. Mas antes de chegar nesse ponto, Haroldo, fala um pouquinho pra gente o que a ciência tem dito sobre qual é o melhor exercício e se existe um melhor exercício para algum tipo de lesão. Antigamente se falava muito em algumas lesões, treino excêntrico, né? Sim. Treino isométrico. Como é que tá hoje aí protocolo nesse cenário? dos músculos mais internos. Exatamente. Outro dia eu até fiz um post sobre o protocolo de reabilitação de manguito rotador. Vocês devem ter pego, Isso é clássico. Rotação interna. Exatamente, horroroso. Mas vamos lá. Eu acho que o melhor exercício para cada lesão é a pergunta de $1 milhão. Né? Acredito que ainda não existe. Se existe, se alguém souber, pode mandar para mim no direct, depois no Instagram. Também quero saber, compartilha. Mas eu vou falar pela nossa experiência e como a gente trabalha, né? Claro. O que a gente faz hoje, a gente tem uma pirâmide de retreinamento, que é a nossa bússola da reabilitação. Se é a melhor ou se é a pior, eu não sei, mas é algo que a gente já trabalha há muitos anos e eu confesso que, particularmente, eu trabalho como personal ainda, preparador físico, e tenho sucesso com os meus clientes. Então é algo que eu ainda não consigo deixar de lado. E nessa pirâmide do retreinamento, a gente segue algumas premissas. Independente da lesão que a pessoa possui, eu tenho que entregar ali na base da pirâmide as capacidades funcionais mais básicas para esse indivíduo. Então, ele vai ter que voltar a sentar e levantar da cadeira com qualidade, a conseguir se locomover com qualidade, a fazer as tarefas manipulativas, pegar, empurrar, puxar com qualidade. Depois que ele consegue reconquistar isso, ele vai passar para outra fase, que seria trabalhar algumas capacidades físicas ou manifestações da força, que seria desenvolver capacidade de fazer muita força máxima, e também capacidade de fazer resistência. Seria fazer maior volume para ele não ficar tão fadigado. Depois que ele consegue ter boa capacidade de força e resistência, ele passa para o último estágio, que aí, se ele for um atleta ou não, ele vai ter que fazer, que é fazer capacidade de velocidade, de ser mais veloz, mais rápido, né? Capacidade de agilidade, que é se movimentar com mudança de direção, e também a questão cognitiva, dele ter que ter uma tomada de decisão para fazer determinada tarefa, fazer as capacidades de potência. Então, a gente não segue um exercício específico para uma lesão. A gente segue um elemento norteador para que chegue no final dessa pirâmide, ele esteja liberado para voltar a fazer as atividades físicas, se ele fizer ou não. Entendeu? A gente trabalha dessa forma. Porque é engraçado, porque às vezes a gente recebe lá aquele jogador de futebol do final de semana, joga pelado, aí ele se machuca e procura a gente para fazer a reabilitação. E o médico fala para ele, você tem que fortalecer. E eu sempre pergunto quando ele chega, para você, o que é fortalecer? Ele, cara, é fazer aqui 3 de 10 e passou a dor, eu tô bem. Eu digo, perfeito, você tá bem para se machucar de novo. Porque você vai querer voltar a jogar pelada e na pelada você vai correr, você vai saltar, vai mudar de direção, vai fazer um monte de tarefa que você não treinou comigo. Então você não pode chegar aqui achando que vai fazer um leve fortalecimento e quando passar a dor, você está liberado, porque provavelmente você vai se machucar novamente, que é o que tem acontecido com muita frequência. Então, pelo que eu entendi na sua pirâmide, o treinamento de força está o tempo todo dentro dela. O tempo inteiro. Essa veia aí do treinamento de força não tem como tirar, não. E dependendo da lesão da pessoa, vocês mexem um pouquinho no treinamento para saber o que ela consegue fazer, enfatizando o que ela consegue, para gradativamente e melhorando a função do local onde não está respondendo ainda. O foco não é onde ele está machucado, o foco é o que ele consegue fazer. Legal. Essa que é a proposta. E aí eu queria que você explicasse como que o treinamento de força ajuda nessa lesão, porque quem faz parece óbvio, mas
Conta pra gente esse caminho aí, esse meio campo. No ambiente científico, o treinamento de força nos últimos 6 a 8 anos, ele ganhou bastante destaque como um treinamento que, de fato, entrega resultados. Se a gente for observar as grandes instituições esportivas, o Comitê Olímpico Internacional, FIFA e as confederações regionais, todos eles, hoje em dia, colocam o treinamento de força como um modelo de treinamento ideal para o processo de reabilitação. A OMS, por exemplo, em 2020, colocou o treinamento de força dentro das diretrizes globais de saúde. Então, a gente já percebe que o treinamento de força, ele, de fato, tem algo interessante no processo, não somente de lesão, né, de reabilitação, mas também de redução de risco, que as pessoas chamam de prevenção. O treinamento de força, ele consegue entregar bons resultados porque muitas pessoas apresentam, né, eu não gosto de falar o termo desequilíbrio muscular, mas eu acho que fica claro para todo mundo, né, então desequilíbrios musculares. Muitas pessoas possuem níveis de força, não somente de força máxima, né, mas todas as manifestações da força abaixo da normalidade. Muitas pessoas possuem restrições porque treinam errado a força. Então, acaba que eu vejo o treinamento de força como muito interessante. E outro ponto também, o processo de reabilitação hoje, eu digo que nós temos várias etapas. Tem ali a parte da fisioterapia, que vai desenvolver amplitude de movimento, redução de dor através de terapias analgésicas, entre outras coisas. Nós temos ali essa fase da fisioterapia. Depois dessa fase da fisioterapia, a pessoa precisa recuperar os seus indicadores de força. Então, ali que mora o perigo. Muitas pessoas deixam esse trabalho muito aquém do desejado. Então, se o indivíduo não recuperar os seus níveis de normalidade de força, provavelmente ele está se expondo ao maior risco de ter uma relesão. Então, isso é algo que é muito preocupante, porque a relesão ela é bem pior do que a lesão primária. Uhum. Então, acho que o treinamento de força ele entrega bastante. Sem contar, se o indivíduo for praticante de esporte, o treinamento de força seria uma base importante para ele conseguir suportar as cargas de treinamento, né, suportar a demanda ali do esporte que ele está praticando, seja ele atleta ou não. Eu acho que o treinamento de força ele é aquele dos bastidores que ninguém olha, mas é um dos mais importantes, entendeu? Ô, Haroldo, como é que vocês, o que você pensa sobre, não vamos falar de atletas, tá? Vamos falar de pessoas normais. Você falou muito de função que você recupera, a base da pirâmide é pautada nisso, Sim. né? E como é que você vê a força, a necessidade de força de cada indivíduo? Por exemplo, tá? Vamos pegar um grupo de idosos. O que seria uma força necessária, a base dele de força? Sim. É dividido por porcentagem, é dividido por o que ele faz no dia, ele tem que ser capaz, por exemplo, de carregar uma caixa de 20 quilos? Só para a gente colocar um pouco mais praticidade para as pessoas que estão ouvindo. Sim. Interessante pergunta. O idoso, o grande problema é que as pessoas falam muito de sarcopenia, que é o idoso perder massa muscular funcional. Mas o que eu percebo hoje que é o grande problema do idoso seria a dinapenia, que é a perda da força. Então, o idoso ele não precisa ter muita massa muscular, ele precisa ser forte. Então, eu acredito que o primeiro ponto de treinamento de força para o idoso seria isso, você reduzir a dinapenia, independente se ele está sarcopênico ou não. Então, melhorar os indicadores de força já seria algo interessante para a capacidade funcional. E também foi interessante a sua colocação, Rafa, quando você falou de qual o nível de força que é o ideal para ele. Eu acho que o nível de força ideal é o que ele precisa fazer no dia a dia. Legal. Então, eu vejo pessoas falando, não, que o idoso tem que fazer resistência. Pô, esse idoso vai levantar e sentar do sofá 50 vezes por dia? Não sei. Se ele for fazer isso, eu vou colocar isso no treino. Mas não, Haroldo, é um idoso que ele precisa levantar do sofá ali, fazer algumas tarefas básicas, então eu vou treinar ele para aquilo e algo a mais para ele ter ali alguma coisa de reserva. Então, acho que o nível de força ideal para o idoso é o que ele precisa para ele fazer, a locomoção, fazer as tarefas diárias, que eu acho que isso também varia muito, né? Você pegar um idoso que está no campo, ele tem tarefas que talvez necessitem de maior demanda de força. Sim. Você pega um idoso que está mais no ambiente urbano, ou que mora numa casa que ele sobe e desce escada. Então, acho que isso tudo vai depender para a gente também extrapolar no treinamento, porque tem que perceber que é um idoso. Tem muita coisa em jogo, principalmente a resposta afetiva quando a gente fala disso, dessa população. Exatamente. E quando a gente fala de adultos, talvez esporte que pratica, profissão, isso é algo que se considera, ou você vê geralmente uma média do quanto de força? Então, isso é interessante. Por exemplo, se for um adulto que pratica algum esporte, o ideal é a gente pegar... É claro que a maioria dos estudos são realizados com atletas, né? Mas é interessante você pegar alguns dados de normalidade daquela modalidade esportiva para você mostrar para esse indivíduo, às vezes ele pode se sentir até
mais motivado em correr atrás. Essa questão da resposta afetiva ao treinamento também é algo que tem que tomar muito cuidado, né, porque você vai estimular o seu cliente se ele não for atleta, mas eu acho que utilizar esses dados de normalidade e também fazer uma análise do esporte que ele pratica e as demandas de necessidade daquele esporte. Não somente ficar preso aos dados de normalidade, mas também às demandas que ele necessita. O esporte precisa de uma força mais pensando em potência. Então, isso aí é interessante. Para o não atleta, eu falo para as pessoas, os meus alunos, eles treinam como se fosse um atleta, mas não para ser um atleta, só para ter atleticismo, para ele ter capacidade física em todas as possibilidades da vida dele. Então, eu penso muito nisso, tá? Os meus alunos não treinam como atleta, e treina para matar o aluno. Não, mas eu pego o modelo de treinamento pensando em atleticidade para entregar algo para ele. Eu faço esse tipo de trabalho, que eu acho que é interessante e até também mais motivacional. Uma vez eu escutei uma fisioterapeuta muito famosa de ombro, Ana Maria Siriani, que tem até um podcast dela aqui. Excelente. Excelente professora. E aí ela contando um caso que ela é especialista em ombro, chegou uma menina para ela cuidar do ombro da menina, e ela falou assim, você precisa melhorar a sua força em geral. Você tem uma força geral. Então não adianta, imagina eu fazer um trabalho para melhorar a sua força escapular, sua força de preensão, eu vou desequilibrar o resto do seu corpo. Você precisa ganhar. A base está ruim. Força em geral, assim. Então eu vejo essa percepção também. É óbvio que mais focado, menos focado o trabalho, mas a gente, em geral, precisa melhorar a força. E eu acho que o melhor argumento para se treinar força é porque a gente não faz força no dia a dia, assim. Se a gente deixar por conta do nosso dia a dia, porque, assim, entre aspas, o aeróbio ainda é mais fácil de eu colocar em algum momento do meu dia, né? Eu caminho, eu subo dessa escada, eu pego uma bike para me locomover, mas a força ela é muito difícil de ser feita se não for com um treinamento resistido mesmo. Então, acho que esse é o melhor argumento para você convencer uma pessoa a treinar de fato, ter um programa de treinamento, né, de força. Uma outra coisa que eu ia falar na sua fala, mas agora eu acabei de esquecer. Mas a gente corta essa parte porque eu fiquei eu fiquei com isso. Mas acho que era alguma coisa. Sim, lembrei. Sobre esses valores normativos, hoje em dia, eu tenho um tempo que eu não pesquiso isso, Haroldo, hoje em dia é fácil achar isso na literatura? A gente já tem bastante coisa sobre isso ou ainda é difícil achar? Então, porque eu vou te falar um exemplo. Uma vez eu escutei um papo de agachar com uma vez o peso do seu corpo. Corporal, E aí eu não sei se é lenda, se é aquela mesma história do 10 mil passos que virou uma lenda e acabou ficando... Na verdade, Edma, esses dados de normalidade, né? Supino, tem que fazer 1,5 vezes, agachamento 1 vez, 0,7. Esses são dados que são do empirismo, né? Então, são escolas tradicionais de treinamento de força que estabelecem esses dados normativos a critério de avaliação de instrutores, esse tipo de coisa. Se a gente for procurar na literatura científica, você até encontra, mas a gente cai no problema da metodologia quando vai extrapolar para a nossa população, né? Porque, por exemplo, vou pegar lá um dado de atletas de rugby da Austrália. O australiano ele tem uma morfologia totalmente diferente da nossa, o histórico de treinamento. Então, acaba que para fazer essa extrapolação para o brasileiro fica um pouquinho mais difícil. Então, a gente fica um pouco refém da nossa literatura nacional, que também fica um pouquinho aquém quando se fala desses dados normativos para treinamento de força, entendeu? Então, isso aí é algo que a gente fica um pouco perdido, né? O Colégio Americano de Condicionamento Físico e Força, o NSCA, ele estabelece alguns dados normativos, mas reitero que cai nesse problema da diferença étnica, né? E de costumes também, cultura, eu acho que isso pesa um pouco. Nossa história de treinamento de força aqui na infância, na adolescência, é muito fraco. Então, acho que isso pesa ao longo do processo. Então, é mais ou menos o que eu imaginava. Eu vi esses valores e o que você falou, né? A resposta afetiva, eu falava, meu Deus, eu sou muito fraca, eu vou parar de jogar bola. Porque, isso aí, assim, confesso assim, que eu nunca testei meu RM também de agachamento, mas eu ficava imaginando, calculando ali, se eu pego 8 com isso, eu ficava fazendo uma conta. Eu falei, nossa, me falta um pouco ainda de força e tal. E eu jogava bola bem, razoavelmente bem. Então, assim, é bem complicado isso. Mas, eu já pensei até em fazer uma dieta mais restritiva para conseguir reduzir o peso, para 1,5 vezes ficar mais leve, entendeu? É bom, né?
E se você pudesse dar dicas, vamos lá, eu tive acho que a gente já falou um pouco sobre isso durante o episódio, mas se você pudesse organizar um pouco mais agora, quais dicas, assim, que eu tô pronta para voltar à minha rotina antiga? E aí você pode dar exemplos de algum esporte específico pra gente, de repente, extrapolar depois, ou de alguma situação, ou se tem algumas regras mais gerais, quanto eu acho que eu posso... Pós-lesão que você diz, é isso? Pós-lesão. Isso, eu fiz esse caminho, fui no médico, fiz fisioterapia, já tô fazendo um treinamento mais capacitante, né, com um profissional de educação física, e aí como eu faço? Eu retorno um pouquinho, jogando um pouquinho, depois eu vou aumentando o volume, eu já posso jogar já 3 horas seguidas. Excelente pergunta. Isso aí a gente chama de return to play, né, que seria o retorno ao jogo. Então, se for um atleta que você tem os dados prévios da lesão, por exemplo, Haroldo, eu tenho um atleta que eu tenho ali todos os dados dele antes da lesão. Você vai pegar esses dados e só vai liberar ele quando ele tiver com os mesmos indicadores. Então, um exemplo, ele fazia o salto vertical lá, o salto para cima, com altura de 70 centímetros. Ele só vai voltar a praticar atividade física quando ele chegar nessa altura. Haroldo, alcançou 67. Não, ok. Mas tem que ser ali próximo dos 70. Então, a gente vai utilizar esses dados prévios da lesão para poder liberar. Haroldo, o cara não tem esses dados, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, o que a gente faz geralmente é que ele consiga executar todas as tarefas ao longo da pirâmide com qualidade. Isso aí é fundamental, né? A gente preza muito a questão da qualidade motora e com, a gente chama de bons indicadores subjetivos, obviamente. Então, Haroldo, o cara elevou os níveis de potência. É claro que ele não vai voltar a fazer atividade, porque até também é desonesto com a pessoa, né? Ele estava machucado 6 meses, chegou para mim, Haroldo, já recuperei aqui com você, posso voltar para o meu time? Não, porque o time passou 6 meses treinando e ele estava parado. Então é injusto e mais arriscado. Esse retorno à atividade principal, ele também é gradativo, né, que as pessoas chamam de período de transição. Então ele volta para o campo, para a quadra, e faz ali a atividade sozinho, para ele ficar naquele ambiente. Depois ele começa a participar aos poucos de atividades com o restante dos membros da equipe, para depois ele participar de um coletivo, se for esporte coletivo, obviamente, para depois ele participar de uma parcela, de um jogo, para aí sim ele conseguir participar de uma partida completa. Então, esse processo ele é muito subjetivo, que você depende. Eu sempre falo, né, o return to play, quem decide quando vai voltar realmente é o atleta. Legal. É ele que vai definir. Porque muitas das vezes você vai falar, pô, o cara tá apto para voltar. Mas se ele tiver com cinesiofobia, né, que é o medo de voltar a fazer aquela atividade, se ele tiver com algum problema comportamental, porque tem muita pressão também, se ele for um atleta de alto rendimento, pressão de empresário, de diretoria de clube, aquela coisa toda, isso é algo que pesa, tá? Mas se não for um atleta de alto rendimento, você vai utilizar esses princípios até que ele consiga retornar. O atleta que não é de alto rendimento é mais difícil, que geralmente é o cara que joga pelada, ele não vai ter essa área de transição. Ou ele vai para pelada ou ele não vai. Então, sempre que eu digo, eu sempre falo isso, volta devagar. Eu sei que não volta, mas cara, o sangue esquentou, a gente não quer sair, a gente não quer sair. Vai sair correndo igual um louco. É interessante você falar sobre isso, Haroldo, porque a todo momento, quando você vai explicando essas coisas, me vem a autoeficácia na cabeça, né? Então, é fundamental, tá? Posso estar viajando, mas me responde isso. É fundamental, então, em todo o processo de reabilitação, eu estar conversando e educando o meu cliente, o meu paciente, porque, como você disse que ele vai voltar quando ele quiser, isso tudo faz parte desse processo, então, né? Não adianta eu botar ele no 100%, na minha opinião, sendo que se ele não entender todo o processo e como ele tem que voltar, ele pode nunca voltar. É isso que você está querendo dizer, mais ou menos? Esse processo, isso aí foi uma boa observação, Rafa. Esse processo de reabilitação, com as principais diretrizes, né, de processo de return to play, elas têm muita coisa em comum. E a principal é que o atleta deve ser a pessoa mais informada durante o processo. Por mais que ele seja leigo, você tem que tentar passar de forma didática para que ele entenda o que está acontecendo, para que ele entenda que aquele processo, aquelas etapas, cada etapa que ele passa é um ganho. Então isso é importante, porque desenvolve essa autoeficácia, essa sensação de que, pô, eu estou me sentindo capaz. Eu falo isso por experiência própria, né? Quando eu fiz a cirurgia de joelho, quando acontece com você, você deixa de ser profissional, né? Então, a cada etapa que eu passava, né, o fisioterapeuta conversando, o ortopedista também, o cirurgião, eles, pô, tá melhorando,
pô, tá melhorando, isso era algo que me motivava a continuar. Então, eu acho que o cliente, né, o paciente, ele ter conhecimento do que está sendo feito é fundamental para que ele te ajude na tomada de decisão. Porque ele não pode saber que ele é o principal a tomar a decisão, mas ele te ajudando, ele sabendo que ele pode te entregar alguma coisa, que ele pode participar daquele processo, eu acho que é o X da questão. Legal, até porque a autonomia não diz respeito só ao corpo dele, né? Diz Exato, respeito a ele saber tomar decisões. exatamente. Legal. E a gente fala aqui, pessoal, assim, retorno ao jogo, mas sempre a gente usa os exemplos do atleta, mas pense na sua realidade, né? Eu penso aqui na minha. Vou dar um exemplo bem na moda. Rafa vai rir, repara, olha pra carinha dela. Você pega um cliente que se lesionou no beach tênis e tá doido pra voltar no beach tênis. E é um vício, as pessoas não querem parar mesmo de jogar. Divertido, né? Ótimo. Tá bombando, Já aconteceu comigo, você pede para a pessoa diminuir o volume por um tempo, fala o protocolo, mas as pessoas têm muita dificuldade de não jogar, né? Então você incluir, achar com a pessoa outra coisa divertido para substituir isso, às vezes é difícil. Você fala para ela, você vai entrar, vai jogar um jogo e vai sair, é complicado. Sim. Então, pelo que eu tenho observado, a gente, como você mesmo falou, a lesão é multivariável, mas o volume é uma variável, parece importante. Então, atenção ao volume que você retorna tem que ser especial. Você concorda, Haroldo? Sim, hoje, se a gente for observar, pelo menos a minha cartela de clientes e a grande procura, a maioria está centrada em overuse, né? As lesões por esforço repetitivo, que está atrelada a essa questão do volume. Então, eu sempre digo, você já se machucou pelo volume. Você quer retornar agora? A última coisa que eu quero é que seja uma relesão por volume novamente. Então, a galera que gostava muito de correr, né? Vou correr 10 km. Eu achava que tinha que correr 10 km toda semana. Então, lesão por volume. Então, o retorno não pode ser igual à lesão, porque a conscientização das pessoas tem que ficar muito nessa linha. Controlar o volume de retorno tem que ser um volume gradativo, porque senão vai acabar tendo uma relesão. Eu sempre falo para os meus clientes, se tiver relesão, vou cobrar mais caro na volta. Belo incentivo. Exatamente. Boa tática. Muito bom, Haroldo. Rafa, acabei minha mentoria. Posso liberar o convidado, então? Pode liberar o convidado. Não, ainda não, porque tem aquelas perguntas mais difíceis ainda. A gente pode falar para o Haroldo que a gente não tá gravando nada, era só porque a gente queria bater um papo com ele, mas a gente nunca encontrava ele, pode né? Ser, não tem problema, no final eu passo meu Pix. Tá ótimo, fechou. Haroldo, a gente tem umas perguntas finais aqui no Toque da Saúde, onde todo convidado responde as mesmas perguntas, tá? São perguntas de nível hard. Tá preparado? Não sei. Sistema nervoso simpático e parasimpático estão aqui, ó. Vamos lá, se controla. Respiração, 10 respirações calmas, vai. O que é saúde pra você? Eita, saúde é complexo, né? Saúde envolve muita coisa. Eu acho que a saúde ela envolve o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar espiritual, né, e o bem-estar familiar. Para mim, são os 4 pilares aí mais importantes para a pessoa ter, de fato, saúde. Se isso aí estiver equilibrado, o resto é moleza. Para mim é isso. Boa. Conta pra gente uma experiência inesquecível que você teve. Eita, quando você fica velho, fica difícil, né? Porque você pensa em muita coisa. Mas, para mim, assim, recentemente, o nascimento do meu filho foi algo que não tem como negar, né? Foi a experiência mais incrível. Mas eu creio que, profissionalmente, foi em 2017 que nós fomos apresentar um trabalho no NSA, lá em Las Vegas. Então, assim, para mim, profissionalmente, foi algo bem legal. A gente concorreu lá e ficou entre os 3 melhores projetos lá. Então, foi algo profissionalmente bem legal. Bacana. Algo que me marcou. Legal. E se você pudesse escolher alguém para dar uma caminhada, aquela pessoa que você sempre quis trocar uma ideia, quem seria e por quê? Caramba, isso é tenso, mas eu acho que seria o meu avô. Acho que seria um cara bom de dar uma caminhada hoje. Infelizmente, ele não está entre nós aqui, mas queria muito que ele estivesse aqui hoje. Que viu pequeno, né? Trabalhou bastante na época. Acho que ver hoje seria algo interessante para ele. Legal. Mas quem sabe um dia. É verdade. Quem sabe? Essa é a pergunta de verdade. Essa é a pergunta de 1 milhão. Quem sabe? Quem sabe? Se eu pudesse ter uma habilidade, pode ser física ou não. Aproveita que você adora videogame, vai, capricha na habilidade. Uma habilidade, um superpoder. Qual você teria? E por quê? Mas por quê? Isso é fácil de responder. Para mim seria aumentar o tempo livre, tá? Não é aumentar o tempo. Se aumentar o tempo, hoje em dia eu vou trabalhar mais. Mas
aumentar o tempo livre seria uma habilidade interessante, porque eu acho que o nosso bem mais precioso, além da saúde, é o tempo. E o tempo a gente não consegue armazenar, e quando você perde, você também não recupera. Então, creio que o tempo livre seria algo que eu queria poder expandir um pouquinho. Não, Quem tá sabe no fácil futuro. esse superpoder aí, Edma. Tá fácil? Se mexer um pouquinho aqui, delegar um Não. pouquinho aqui, Olha, talvez o sei tempo não, hein? Não dá. Eu faço isso aí, eu acumulo mais coisas, entendeu? Eu já fiz essa tática. Não, eu vou fazer isso, bota pra cá, e quando eu vejo, estou pegando outras coisas para fazer. Aí eu Ah, faço, entendi. Tá certo. Haroldo, a galera aqui que tá te ouvindo, quer entrar em contato, onde é que a gente te encontra? Beleza. A princípio, no Instagram, meu Instagram é @HaroldSantana, ou então lá no Instituto, que é @Instituto Biodesk. A gente tem lá uma série de certificações para a galera da educação física, fisioterapia, né, na parte de reabilitação de lesões, avaliação do movimento. A gente também lançou agora uma pós-graduação pela Uniguaçu, uma pós-graduação híbrida. Ela é presencial no Rio de Janeiro e online para todo o Brasil. Então, a galera que quiser dar uma olhada, é só procurar lá no nosso perfil do Instituto no Instagram, ou então na Uniguaçu. Tá? A gente está com um projeto bem interessante, desafiador. Passamos alguns anos aí preparando isso, acho que agora está bem dentro do que a gente acreditou. E também, fisicamente, se alguém quiser me procurar, a gente acabou de inauguramos agora dia 11 de abril, um centro de treinamento lá em Laranjeiras, na legal. Rio Tênis Academy, que é um clube de tênis, e lá eles têm um projeto multidisciplinar. Eu estou de coordenador lá. Então, quem quiser conhecer também um pouquinho do trabalho, pode fazer uma visita, só marcar pelo Instagram, que a gente está aberto para visitação, para conhecer o nosso espaço lá. E também queria agradecer a vocês pelo convite de novo. Imagina, é um prazer. Vamos lá, né, Edma? Conhecer o espaço. Vamos lá. Estão Vamos convidados. lá, com certeza, com certeza. Rafa, você vai compartilhar esse episódio com quem, Rafa? Eu vou compartilhar. Pô, Edma, você que me pegou desprevenida, você que Você que faz Não, com quem já teve lesão, né? Quem já teve lesão, com certeza você conhece alguém que já passou por esse processo. E, então, por favor, aperta o compartilhar e mande para essa pessoa, porque ela precisa dessas informações. É isso, galera. Gente, tô falando que a Rafa tá animada hoje, gente. Olha lá. Eu acho engraçado tu lançar essa voz assim, sensual, de tipo. Ah, é? Não é a intenção, não. Não. É só pra convencer com carinho. Foi natural. Ela tá sensual. Essa sensualidade foi natural agora mesmo. Ah, então tá bom. Então, gente, compartilha o episódio. Compartilha, por favor. Semana que vem? Valeu. Vai lá no YouTube também, dá aquele like, né, gente? Vocês sabem como é que é. Como é que é pra fazer. Beijo, valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.